Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à primeira edição do Rugido Cast, o nosso podcast. Aqui eu vou trazer só gente fera para vocês. E essas pessoas vão dividir os seus bastidores no mundo dos negócios, a sua jornada, os seus insights, porque eu tenho certeza que isso vai te ajudar aí do outro lado a pincelar histórias, partes da sua jornada, a ter insights também para o seu negócio e a melhorar, porque é isso, para isso que a gente está aqui. E a gente vai começar com uma mulher muito, muito fera, Flávia Lorenzetti, hoje CEO da Baby Hotels, mas vocês não têm ideia da história dessa mulher. Além de tudo, além de CEO, assim, eu tenho uma bio aqui para ler, né? Mas é aquela coisa, né? Vocês não estão entendendo. Eu vou puxando aqui, ó, a bio oficial, só para vocês terem uma noção do calibre da pessoa, ó. Com especialização em estratégia, administração empresarial e formação em hotelaria, há 16 anos lidera operações de varejo e hospitalidade. A executiva teve forte atuação em alimentos e bebidas como diretora executiva na Le Pain Quotidien, tá certo? Tá Meu certo. francês. E diretora de operações na Wendy's Company, com passagens por outras redes como Outback, Starbucks, Benjamin já atuou também como consultora para pequenas empresas do setor. Simpatizante das economias compartilhadas e da tecnologia, é conhecida pela gestão focada em construir. Presta atenção agora que isso aqui é importante. Empoderar equipes vencedoras, especialmente para startup de empresas estrangeiras. Traz do esporte, vocês não estão entendendo. Além de tudo, essa mulher pedala igual uma louca, medalhista, tem várias provas aí. Traz do esporte exemplos de resiliência, trabalho em equipe, disciplina, foco, competitividade e compromisso da entrega. Hoje na verdade, liderou a expansão da rede Celina no Brasil. Baita resultado também. E agora na Baby Hotels como CEO. Bem-vinda, Flávia Lorenzetti. Bora estrear esse Rugido Cast com tudo? Muito obrigada. Um prazer estar aqui. E um prazer estar estreando o Rugido Cast, né? Que eu sei que tem uma pontinha nisso aí. Com certeza. Flávia me puxou pela orelha. Falei, agora vai, agora que alguém tá puxando, vai. E olha só, toda essa jornada tem uma história. Eu conheço a tua história, obviamente, né? Então, o que me deixou mais curiosa, assim, primeiro que você começou, na verdade, a trabalhar com 12, trabalhar mais ou menos, né? Fazer aqueles bicos com 12 anos. Como foi isso? Trabalho infantil hoje, na época. Como foi? Coisa de empreendedora no sangue, sabe? Sei. Com 12 anos, a gente ia final de semana, meu pai às vezes ia 25 de março. E aí opa, peraí. Eu estudava no Colégio Rio Branco na época, eu falei, tem um mercado aqui. Tem um mercado aqui. Eu comprava, porque as minhas amigas adoravam as minhas presilhas de cabelo, que eu comprava na 25 de março. Aham. Então eu comprei as piranhas e levava lá para vender na escola. Quer Rio comprar? Branco, No para quem não Colégio Rio sabe, é Branco. um baita colégio em São Paulo de elite e a pessoa foi lá na 25 de março e falou, vou ganhar uma rendinha. Ou seja, nem todo mundo começa porque precisa, né? E eu acho que é mais legal ainda quando a pessoa começa não porque ela precisa, mas porque ela tem essa pegada do empreendedorismo no sangue. O que você falou é muito louco, né? Com 12 anos tem um mercado aqui, cara. É muito louco. Mas era exatamente assim. Eu via alguma coisa, eu falava, opa, vou fazer aqui. Era fazer pulseirinha. Então sempre foi desde muito nova. Mas aí, depois, mais tarde, com 16 anos, você começou de fato a trabalhar mais formalmente, digamos assim. Como é que foi? Foi, na verdade, com 14 anos eu já comecei a procurar. Eu queria trabalhar no shopping, né? Aquela coisa do final do ano, Natal. E eu lembro que, gente, eu peguei um ônibus, aí eu fui procurar um emprego no shopping em Guatemi. Parei até numa loja e falei, ai não, preciso botar um salto, porque não vão me levar a sério. Eu tinha 14 anos. Aí eu parei, na época tinha Martinez na Faria Lima ali, comprei uma Lembro. sandália na Martinez. Aí fui andar o shopping inteiro. Cheguei em casa com uma bolha no pé pra mandar o currículo. Mas eu tinha 14 anos, então não era todo mundo que aceitava. Aí uma loja me aceitou pra fazer só o bico extra de final de ano. Aí eu fiz o bico extra de final de ano, que não era lá as coisas muito legais da época, mas fiz. E aí, com 16 anos, eu realmente fui registrada nessa loja. Entrei pra trabalhar, eu vendia camiseta na BR-111. Uau. Vendi a camiseta, fiquei ali por um tempo. Eu ia
pro trabalho de manhã, né, à tarde e estudava de manhã. Imagina, meu pai queria me matar, me matar. Como assim? Eu pago escola pra você, como você tá indo, você não precisa disso, e não sei o quê. E eu saía do shopping 10 horas da noite, eu chegava em casa 11h30, meia-noite, e 7 horas da manhã eu tava na escola. Tava lá pra cumprir meu papel. Que demais. E aí eu lembro que você contou uma vez que o seu pai Gente, hoje, presta atenção, essa mulher tem 38 anos e é CEO e não é o primeiro cargo que ela ocupa de liderança, né? Então, ela ocupa cargos de liderança faz algum tempo. Mas eu lembro que você contou que o seu pai tinha uma empresa e ele falou, vem trabalhar comigo. E aí você... Como é que foi essa história? Ele tinha uma empresa, na verdade ele tem até hoje, Uhum. uma empresa de engenharia. E ele tinha muito os filhos trabalharem com ele. E eu tinha mais aquela coisa de ser a mulher, de ser a menina. Então, a minha mãe foi dona de casa a vida inteira. Então, intrinsecamente, era o que eles queriam pra mim. Uhum. Sem nem pensar nisso. No subconsciente, estavam me criando, talvez para repetir o modelo, alguma coisa do tipo. Então, ele tinha a empresa dele e falava, vem trabalhar comigo. Você não precisa trabalhar no shopping, não precisa disso. Eu lembro até um dia que eu estava indo pro shopping, que eu fui a pé. Eu saí de casa, não era tão longe assim, dava uma caminhada de 1h10. Eu falei, eu vou a pé. Eu gostava de andar, né? Aí eu fui assaltada. Roubaram meu tênis e meu óculos. Nesse dia, então, meu pai falava assim, você não precisa disso, que não sei o quê. E vem. E aí eu falei, poxa, mas ir, não ir. Aí até quando eu fui pra faculdade, depois que eu me formei, aí eu parei um tempo e falei, não, então tá bom, vou trabalhar com meu pai pra fazer a faculdade. Porque eu ia fazer faculdade de manhã. E aí eu não ia ter tanto um horário assim, eu também nem saberia o que vinha pela frente, se era uma demanda enorme ou não, então vou lá, vou trabalhar com ele. E aí eu fui e fiquei um período com ele até eu me formar. E aí, mas por que ficou só até se formar? O que aconteceu nesse meio do caminho? Aí eu já senti aquela coisa de que ali eu não tinha muito espaço, porque era meio que, além de ser empresa familiar, que empresa familiar a gente sabe, né? Você tem ali, tem os seus ônus e seus bônus, como todo lugar. Então, como era uma empresa familiar e tudo mais, ainda tinha meus irmãos, que já era uma relação difícil, porque era uma relação meio machista, a verdade é essa. Era uma Quantos relação irmãos você machista. tem? Eu tenho dois, Dois. só do meio de dois. E a única menina? A única menina. Ah, que beleza. A única menina é quase de uma família inteira, 16 primos, todos homens. Nossa. Então, assim, você imagina, sempre foi uma visão mais machista. Ao mesmo tempo, eu tinha minha mãe, que me empoderava também muito. Ela me empoderava em algumas coisas, mas não adianta a gente falar que não, que todo ser humano tem um pouquinho daquela coisa machista. Ainda mais da época, da geração passada, né? Sim, com certeza, com certeza. E devia ser a princesinha do papai, né? Exatamente. E a sua mãe trabalhava fora? Minha mãe trabalhou fora até o meu irmão mais novo nascer. Então ainda tinha isso também, né? Ela tinha feito uma escolha de ficar em casa, então... De ser mãe. De ser mãe. Então, quando eu vi aquilo, eu falei assim, talvez eu não vou alçar meu voo. Uhum. Aí, uma colega minha que tinha trabalhado comigo na loja do shopping, o Outback tinha chegado no Brasil, tinha 3 anos no Brasil. Ela falou assim, poxa, tô no Outback, muito legal, que não sei o quê. Eu falei, quer saber? Hotelaria, já tinha feito o estágio. Amei trabalhar com alimentos e bebidas. Eu sou uma pessoa que fala até com poste. Adoro conversar com as pessoas. Adoro. Assim, falo naturalmente. E eu tinha adorado aquilo, né? Uhum. A minha primeira bandeja que eu carreguei foi no meu estágio. Foi um evento na época, era a Bolsa de Valores. Chamava BMF, não lembro agora. Era outro nome. Uhum. E eu lembro que foi uma bandeja que tava o Fernando Henrique Cardoso, Arnaldo César Coelho. Aí eu cheguei com a bandeja cheia de refrigerante, assim, todo mundo enfiando a mão na minha bandeja. Eu, ai meu Deus, isso aqui vai cair. Mas aquela coisa de você entender que você tem um contato com as pessoas. Uhum. Então aquilo, eu gostei muito. Aí eu falei, Outback, vou tentar. E lá fui eu pra entrevista do Outback. Aí passei na entrevista do Outback. Até eu já tinha inglês, por ter estudado numa escola bacana. E também por gostar muito. Eu gostava muito de traduzir música. Então, sempre gostei de línguas. Eu também.
Eu comecei a aprender inglês assim, Traduzindo sabia? música. Traduzindo música. Dicionário na mão, traduzindo música na cara, na coragem. É isso. Depois eu fui estudar formalmente. Era isso mesmo. Alô, MTV. Eu Alô, pegava... MTV adorar! Espanhol também depois, só que aí foi na MTV espanhola. Shakira, obrigada. Shakira, um beijo até hoje. Pés descalços, salvou minha vida. Aprendi espanhol com pés Tá descalços, vendo? gente. Shakira. É assim, quem quer faz, quem não quer, né? Quem não quer dá desculpa, quem quer Quem dá quer dar um jeito. É isso. Então, eu passei nessa entrevista. E aí, era o Ricardo Carvalheiro até, que era meu chefe na época, que era o diretor-geral ali daquele Outback. O Outback tinha um gerente-geral por unidade. E aí, eles contratavam meio que... Eu fui justamente pela proposta. Eles contratavam part-time, que você trabalhava sexta, sábado e domingo. E tinha ali uma caixinha gorda. Ainda tinha a época da caixinha, que hoje não existe mais. Pra quem trabalha no ramo, sabe. Aí, Ricardo Carvalheiro olhou pra mim e falou assim... Te vejo diferente. Acho que vou te contratar full time. Ah, pra quê? Ele me contratou pra trabalhar full time, seriam 6 dias com um dia de folga. Aí comecei período de E você treinamento. fazia faculdade ainda? Aí eu tinha terminado a faculdade. Ah, tá. Já tinha acabado a faculdade. Ainda, mas assim, eu acabei a faculdade cedo, porque Você já tinha saído da empresa do seu pai? Já tinha. Tá. Quando eu fui pro Outback, eu já tinha saído. Na empresa do meu pai, tinha acabado a faculdade. Era 2000 e... Não, eu tinha 19 anos. Era 2004, acho. Eu tinha 19 anos e aí fui. Ele falou, poxa. Aí eu falei, agora vai. A hora que eu comecei a entender, ganhar caixinha, fiz o treinamento, que lá tinha na época um período de treinamento, eu falo que é uma baita escola. Foi uma baita escola, assim, em termos de organização, processo e serviço, é sensacional. Então, a hora que eu entendi que para eu ganhar dinheiro, eu só tinha que trabalhar mais, nossa. Aí eu nadei de braçada. Porque aí o pessoal falava assim, eu quero vender minha folga. Eu compro. Eu posso vir, eu não preciso bater o ponto, eu posso vir. Porque a caixinha você levava para casa todo dia. Então eu comecei a entender aquilo. E ao mesmo tempo era louco, porque eu vim de uma rede, querendo ou não, eu tinha minhas amigas da escola, minhas amigas do clube. Ai, nossa, você é garçonete. Sim. É isso que eu ia te perguntar, porque, cara, imagina, você estudou no Rio Branco, né? Imagino que você fez amizades com pessoas, né, de um nível social que pega meio mal, entre aspas, né? Essa coisa de, você é garçonete. E como que você encarava isso? Tipo... É muito louco, né? Porque aí pega mal aqui. Nos Estados Unidos é perfeitamente normal. Mas na nossa cultura tem essa coisa. Na nossa cultura tem demais. E ela, nossa, mas eu lembro que eu tinha uma amiga na época, ela fazia estágio na prefeitura. E ela ganhava R$ 400 por mês naquela época. E eu, lá, bonita no Outback, eu terminava o mês com R$ 3.000 na conta. Eu falava assim, como naquela assim? época? Naquela época, gente, com 19 anos. Era dinheiro demais. Demais. Porque eu percebi o quê? A primeira vez que eu vi uma nota de 100 na mesa com uma caixinha, eu falei, nossa, por quê? Porque eu tratei o cliente bem. Aí eu comecei a ter aquela coisa de atendimento ao cliente. Foi aí que começou a sua sacada de, putz, o segredo tá no atendimento ao cliente. Foi exatamente, porque... E você já... Olha que louco, né? E você já gostava de pessoas. Tem uma frase do Simon Sinek que é... Se você não gosta... Eu não vou lembrar exatamente como é que é, mas é alguma coisa nessa linha, assim. A sua empresa é feita de pessoas, os clientes são pessoas. Se você não gosta de pessoas, você tem um problema. E aí, essa sua sacada tem muito a ver com o seu perfil hoje de gestão de pessoas, né? Então, começou ali, quando você percebeu que quando você tinha um paranauê no atendimento ao cliente, que é o que mudava o jogo. É o que muda. E, na verdade, acho que muda o jogo. O relacionamento interpessoal é o que acaba mudando o jogo para qualquer lugar. E foi o que acabou levando a minha carreira para esse patamar. Porque até o meu chefe, que era um belga, que já era no Le Quotidien, ele falava assim, Flávia, você vai da favela ao Palácio de Buckingham. Você fala com todo mundo, você permeia transita em todos os ambientes muito bem. Então ele brincava, você pode ser presidente do Brasil? Eu falava assim, fica calmo aí, fica calmo, segura a regra. Se não dá, mas foi ali que eu comecei a ter essa visão. E aí eu tive a visão também de fazer um pouco a mais. Porque eu sempre gostei da história do esporte também. Sempre gostei de academia, minha mãe era assim, então nadei quando pequena, queria jogar futebol, musculação, e sempre tinha aquela coisa de fazer um pouco a mais. E ali também... Que também tem tudo a ver com o mundo dos negócios. Muito. Vamos combinar. Muito.
né? É um paralelo à Porque minha quem carreira. entrega o básico, assim, quando você vai entrevistar grandes gestores, pô, o colaborador que ele entrega o básico, ele é quase que um custo para a empresa. O cara que entrega mais, ele é um investimento para a empresa. Então, essa é a visão do empresário, né? Agora, você imagina o cliente, quando ele recebe a mais, aí é sucesso, né? Então, o a mais não é só, né, o colaborador, é o para o cliente, faz a diferença, né? Faz tudo. Todo mundo adora ganhar alguma coisinha. Agora, é época de Natal, final de ano, vai chegando aqueles brindes em casa, você fala, cara, essa loja aqui sabe o que tá fazendo. Uhum. É, esse cara aqui sabe o que tá fazendo. Porque é isso, né? Você tá criando ali um conforto e uma relação a mais por dar algo a mais. Acho que é também a preocupação, né? Tipo, eu tive a preocupação, cuidado. Mas e aí? Você começou a perceber isso no Outback e eu lembro que você cresceu muito rápido no Outback. Foi em 3 meses. Como eu percebi isso? E, assim, eu queria fazer, eu tenho essa coisa também, eu sou uma mulher ligada no 380. Das 4 da manhã às 11 da noite. Todo dia. Se deixar é assim. E eu percebi que a agilidade fazia diferença. Então, eles começaram a ver, pô, ela atende bem, serviço rápido, comprometida, nunca atrasa, tá sempre aqui, precisa ficar mais, ela fica. Precisa ir embora tarde, ela vai. Aí eles me chamaram para ser, na época, gerente de plantão. Uhum. E aí eu comecei a ser gerente de plantão com 3 meses de Outback. E aí eu comecei a ser gerente de plantão. E aí eu fui descobrindo um mundo novo. Eles estavam em fase de expansão. Aí eu conheci o pessoal do escritório. O diretor, na época, me ajuda com as expansões. Então eu comecei a ir para o escritório e comecei a ajudar. Então vinha o pessoal de fora, como eu falava inglês. Você pode ajudar com o pessoal de fora? Você pode ajudar na importação? Aí, Santa MTV salvando. Santa MTV, gente. A MTV brilhou. Nessa história eu comecei, aí eu fui fazendo essa parte. Fui abrindo, então fui passando, eu comecei no Outback Morumbi, passei Alphaville, passei Outback Marketplace, Outback Moema, e assim foi indo, até que esse meu primeiro chefe que me contratou, Ricardo Carvalheira, começou um processo de trazer Starbucks para o Brasil. E aí ele puxou só Starbucks, que eles demoraram muitos anos, foi um processo assim árduo, mas conseguiram. E aí ele me chamou para participar do processo de implantação também. Então, quando eu estava desenvolvendo fornecedor, aí vinha o pessoal de fora também, da Starbucks. Aí eu comecei a ter a dinâmica do que é lidar com as pessoas de fora. Né? Que é outra cultura, outra cultura. Pegada, enfim. Hoje até eu tenho dificuldade, assim, eu prefiro trabalhar com empresas estrangeiras. Porque exatamente, tem um lado, não é nenhum preconceito, mas tem um lado muito mais preto no branco, ou é sim, ou é não. As regras são mais claras, Não tem mais ou menos. A regra do jogo é essa. Você quer jogar? Então isso eu gosto. E é uma coisa que eu gosto muito. Até por ter essa coisa mais de organização. Eu gosto muito de saber o terreno que eu tô pisando. Ou é sim ou é não. Então foi aí, nessa época, que eu comecei a ter essa percepção. Mas ao mesmo tempo eu percebi... Coisa de esportista também, né? Que tem a regra ali clara. É isso, né? Você sabe o que você vai fazer. E você sabe o que você tem que fazer para ganhar o jogo. Então, né? Só você tentar dar o máximo. Então, tem um pouco disso, mas eu percebi que eles me ofereceram até, não, pega uma loja e tal, mas eu olhei e falei, poxa, se eu continuar aqui, e sempre muito observadora, eu sou observadora do detalhe, assim, eu sou bem detalhista. Falei, pô, todo mundo que tá aqui e fica, as pessoas, elas não conseguem depois sair e construir carreira. Elas estão... alienadas a um processo. Não chega a ser um tipo de alienação. Você está alienado àquele processo. Tem gente que está lá até hoje, que trabalhou comigo, o quê? Hoje já faz o quê? 18 anos atrás, e estão lá até hoje. Porque assim, eu vi aquela alienação, eu falei, daqui eu não vou sair. E tem um limite, né? Tem teto, né? Tem. Então eu falei assim, poxa, se eu fizer isso, eu vou ficar nesse marasmo. E por ser do esporte, eu sou uma pessoa que eu amo desafio. Então, você, pra quem conhece, diz que alto D lá em cima. Eu sou movida a desafio. Então ia chegar uma hora que era mais do mesmo. Só que graças a Deus eu tive essa percepção antes. Então quando eu percebi, eu falei, opa, eu vou parar por aqui. Aí eu decidi parar. Aí eu parei, fui fazer pós-graduação em gestão estratégica, porque era justamente, falar, o que me falta? Né? Então, deixa eu buscar o que me falta. Para alçar voos maiores. Que era a gestão de negócios, aí fui fazer a pós-graduação, aí voltei um pequeno período a trabalhar com meu pai.
Voltei, porque eu tava fazendo ali, e ele falava, justamente, final de semana, você não precisa, vem que eu vou te pagar o mesmo salário, que não sei o quê, que não sei o que lá. Tá bom, eu vou. Aí eu fui, sabe quando você olha e fala assim, o que que você tá fazendo? Você olha pra você mesmo e fala, não, que é muito, esse paralelo pra mim, é muito da zona de conforto. Porque a vida, ela tendencia a te levar pra zona de conforto. Sim. E aí, de novo, eu tava entrando na zona de conforto. Se eu fechasse o olho e ficasse ali eu estaria até hoje. Mas não, aquilo que tá muito confortável, tem alguma coisa errada, porque a gente só evolui, só cresce no desconforto. Então, isso é uma coisa muito louca, porque vem muito do ciclismo. Você uma vez falou assim pra mim, Dani, o ciclismo é sobre lidar com a dor o tempo inteiro. E a superação. E você falar, cara, eu tô cansada, eu vou desistir, eu vou sair do batalhão, né? Como é que chama? Lá do pelotão, do batalhão, louca. Do pelotão, vou sair do pelotão, mas aí olhar pro cara do lado e falar, pô, mas ele também tá cansado. E isso é muito um diferencial, porque 90% das pessoas, sei lá, 99%, não gosta de lidar com a dor o tempo inteiro. Não lida com a dor o tempo inteiro, com essa coisa do, putz, preciso me superar o tempo inteiro. É cansativo, exaustivo. O cérebro não foi feito para isso. O cérebro humano foi feito para economizar energia, e para economizar energia eu preciso estar na zona de conforto, porque é um lugar seguro. Senão eu vou pro embate, eu vou pro meu, né, o corpo, ele libera química para você ir pro embate, para você se proteger, para você se defender, para você atacar. Então, por conta de tudo isso, é químico, é neurociência. E você lida bem. Então, assim, isso é um baita diferencial, assim, baita diferencial. E me parece que você trouxe do ciclismo, né? Bastante, bastante. Na verdade, até o ciclismo ficou mais forte na minha vida depois disso. Mas essa característica já estava incutida em mim. Era uma coisa que já vinha, acho que desde sempre. O lidar com episódios de dor, sabe? Então, literalmente com todo e qualquer episódio de dor. Mas assim, o ciclismo é isso mesmo. Você tá lá, eu até falo para as meninas, elas falam, caramba, mas eu quero ficar forte, eu treino. Enquanto você treinar, mas você não sair da zona de conforto, enquanto você não sentir a perna queimar, você não vai evoluir. É igual na musculação, gente. Não precisa nem muito ir pro ciclismo. Se você tá lá, você tá forçando o seu músculo, mas você tá fazendo aquela coisa água com açúcar, sem muita força, você não tá sentindo. Eu não tô falando que a dor é o resultado, mas você não tá sentindo nenhum estímulo, seu músculo no dia seguinte não tá cansado, tem alguma coisa errada. Porque a gente só evolui ali sentindo os estímulos. Então é a mesma coisa. E ali também eu vi que se eu ficasse ali, era muito confortável, por um lado. Mas que tipo de conforto? Até onde eu chegaria? Qual seria o preço? Até onde eu chegaria? Qual seria o meu patamar? Porque, de repente, às vezes você tá lá e é mais do mesmo. E assim, nada de ser uma crítica, mas tem gente que faz essa escolha e fica no mesmo patamar. É uma vida confortável, é uma vida tranquila, mas que não tem tantos picos de emoções. Eu penso assim. E tudo bem. Porque cada um tem a sua escolha e tá tudo bem. Mas eu não queria. Eu falei, putz, espera aí. Não. E aí, na mesma época, me chamaram para ir pro Lapa Cotidian. Até quando me chamaram, me ligaram, eles falaram assim, é uma rede de padarias. A menina que me ligou, ela não estava muito bem brifada, era uma menina do RH. Ela falou assim, é uma rede de padarias. Ô, RH, não faz isso. Aí eu me senti, sabe que eu falei, puta... Como português com a canetinha na cabeça. Fala mal de português. Não, português da padaria, gente. Nada de falar mal. Mas assim, aquela cena do português da padaria. Tá ligada. Eu vi aquela cena do português da padaria, mas eu falei, quer saber? Não custa Mesmo ouvir. Assim? Não custa ouvir, né? Acho que assim, toda proposta. Não, eles já tinham, né? O não eles já tinham, no caso. Exato. E muito louco que essa coisa do contato, né? Então, tudo que eu acho que é na vida, networking, acesso, pessoas, a pessoa certa. Então, estar lá era um contato. Eu ia ver alguém, na pior das hipóteses, eu ia falar, muito obrigada, você me conheceu, eu te conheço, quem sabe, numa outra oportunidade, eu vou comprar um pãozinho nessa padaria. Seu Joaquim. É mais ou menos por aí. Mas fui. E aí, quando eu cheguei, aí eu fui entender. Nossa, aí me brilhou o olho, né? É uma rede de fora, a sede era em Nova York, e era justamente para trazer para o Brasil e fazer a tropicalização de todo o material e implementar tudo.
Que é o que você gosta, né? Que é o que eu Vamos combinar. adoro. Eu gosto de construir tijolinho por tijolinho, desenhar o plano, fazer a estratégia, ver onde vai chegar. E aí eu fui, também foi mais uma experiência muito feliz, porque eu entrei na época como gerente de distrito. E aí até vinha um cara de Nova York, que era como um diretor da rede que fazia expansão. E ele falou assim, ele olhava, ele falava, essa loja é pequena demais para ela. É pequena demais. Porque, de novo, eu via os espaços vazios. Era sobre ver alguma coisa que alguém não fez Uhum. e enxergar ali uma Se oportunidade. posicionar e ocupar aquele espaço. Enxergar uma oportunidade. Eu vi o espaço Você vazio. sabe, ó, que louco. Quem fala muito sobre isso é o Gilberto Silva. Ele fala isso, que o grande lance, ele foi um grande esportista no futebol porque ele sabia se posicionar. Nos Olha outro espaços insight vazios. aí. E se colocar nos espaços vazios. É exatamente isso. Então, eu via, eu falava assim, o gerente da loja tal não comprou deixa que eu vou. Eu ponho no meu carro e eu ia. Eu vou. E assim, não é que eu tava ali esperando alguma coisa em troca, né? Eu acho que eu entrei e tava esperando entregar, porque eu sou muito da entrega. Se você me der uma missão dada é missão cumprida. Eu vou fazer. Não importa quanto tempo leve, pra mim tudo dá. Não existe não dá. Não existe. Tudo dá. Pode levar mais tempo, pode doer um pouco mais, mas dá. Foco na solução. Na solução. Na solução e na entrega, né? Uhum. Porque o resultado fala mais alto do que qualquer coisa. Então, eu vou entregar. E ali a mesma coisa. Eu vou entregar. Tava vendo aquela dinâmica, então eu vou pra academia de manhã, então a academia tá sempre no meio. O esporte tá ali, porque isso me faz ter essa energia. Vou de manhã e aí depois eu vou e trabalhava o dia inteiro. E assim foi uma jornada até que eu cheguei a diretora de operações, nessa jornada, nessa correria. E cheguei a ser a principal líder no país também, do Lepa Cotidiana. E eu tinha 28 anos. Nossa, foi seu primeiro cargo de liderança De master, alta liderança, né? De foi. alta liderança. Foi. Caraca, Eu tinha 28 com 28 anos. E a cabeça? E o ego? E como que faz? Como que lida? Assim, é um aprendizado. A gente aprende o tempo todo, né? Ele me jogou assim nessa época. Não, vem cá. A gente teve algumas coisas dentro da empresa que me levaram para esse caminho, obviamente. Mas o meu lado, acho que muito de pessoas me manteve numa posição ainda muito humilde, Uhum. de jogar junto. Então, a minha equipe, eles me viam jogando junto. Eles não me viam com putz, na minha cabeça subiu. Porque 28 anos pode subir pra cabeça. Pode, por isso que eu perguntei. Muito. Eu falei, gente. Mas é muito louco que talvez até, não sei se instintivamente ou se eu sempre gostei de ler muito, sempre fui muito atrás de curso, de aprendizado. E talvez isso veio junto. E Talvez muito a coisa também do esporte, de equipe, pode né? ser. E também de autodesenvolvimento, autoconhecimento. Sempre busquei. Porque as respostas estão sempre dentro da gente. Não, isso é cada vez mais, assim, eu vejo como é impressionante que tem gente que tecnicamente é maravilhosa, mas se não tem o soft skills, se não tem inteligência emocional, Não cara, a chega em pessoa lugar não nenhum. voa. A pessoa para. É o que faz a pessoa voar é a inteligência emocional. Impressionante. E o quanto as pessoas se fecham pra isso. E acham que é um problema. Uhum. Não é um problema, gente. Todos somos seres humanos complexos e cheios de coisas pra resolver É dentro só da mais gente. uma coisa que a gente precisa desenvolver, igual português, matemática na escola, ciências e etc. Exato. Aliás, devia ter na escola, né? Educação financeira, inteligência emocional, gente. A gente devia muito aprender na escola. É Faz matéria toda a obrigatória. diferença, devia ser matéria Matéria obrigatória. obrigatória. É exatamente isso. Então, nesse período, um pouco do que me fez foi isso. E até porque também, Dani, nunca foi fácil. Então, pelo fato de não ser fácil nunca, tem o lado de você também dar um pouco mais de confiança para aquilo. De confiança e de entender que para estar lá não foi fácil. Então, para você jogar tudo aquilo para o alto, cometer erros bobos, né? Então, até para essa parte, para eu ter chego nessa posição, eu passei por uma fase de uma gestão horrorosa. Gestão de gente que falava que eu tinha roubado. Foi mais ou menos assim, foi uma coisa, quando eu conto as coisas, assim, o pessoal fala assim, nossa, mas nada na sua vida é fácil. Talvez porque eu atraio isso para mim. Porque eu gosto do bendito do desafio. Então, como não foi fácil, e aí eu olhei e falei, mas eu também não cheguei aqui sozinho. São essas pessoas que estão no meu lado, que é um pouco disso. E foi nessa fase aí que o ciclismo explodiu com tudo.
Foi bem daí, com uns 28 para 29, que eu comecei a pegar pesado mesmo. Sempre gostei da bicicleta, mas que eu comecei a trazer isso mais forte. Antes eu fui atleta de crossfit, eu fiz corrida, tudo que você imagina de esporte eu fiz, sempre focado em estar lá e chegar no pódio. Então, fui atleta de crossfit, ganhei lá com a equipe. Qualquer coisa, no amador eu tava lá. E aí o ciclismo surgiu muito forte nessa época. Foram coisas assim que acabaram acontecendo meio que em conjunto. E eu tiro daí que foi quando realmente eu comecei a explodir. Porque acho que também colocando na bike ali, tem uma coisa de você, não é descontar, mas não deixa de ser uma válvula de escape, mas ao mesmo tempo que te equilibra, o que te organiza. Então, acho que fez muito sentido no momento as coisas caminharem juntos. E aí eu fiquei ainda no Le Quotidien, mas eu fiquei quase 4, 5 anos. E até quando eu fui sair, ele falou assim, não sai, não. Aí eu falei, calma, por quê? Porque eu visei o quê? Eu queria expandir, eu queria novos desafios. Ali eu já tinha aberto as lojas, eu já tinha expandido a fábrica, eu já tinha ido para fora, viajado um monte, trabalhado um monte com gente de fora. Chegou no teto. Cheguei no teto. E aí, para onde eu vou? Sabe, a expansão também lá não ia continuar e eu tinha essa coisa de quero mais, quero mais, quero mais. Eu recebi uma proposta na época da Benjamin Padaria, que era um projeto que eu olhei e falei, nossa, Jorge Paulo Lemann, Abílio Diniz, e tinha na época também mais uma moça, que depois ela acabou saindo do projeto, que ela que foi a idealizadora. E aí eles me chamaram, eu falei, quer saber? Gente, com esses caras, a gente vai ter padaria no mundo inteiro, em São Paulo inteiro, ainda vai crescer para fora, com todos esses contatos. Eu vou. E o projeto era de fato para ser em padarias. Era uma promessa. Era uma promessa grande. Então eu falei, eu vou, né? Isso também me serviu, acho que essa experiência me serviu para olhar que nem sempre a gente dá o passo certo e tá tudo bem. Porque aí os planos começaram a modificar no meio do caminho. Eu acabei ficando com eles um período curto, 6, 8 meses, se eu não me engano. E aí eu já vi que não era muito para mim. Acho que nem muito o que... Não ia crescer tanto assim. A expansão não estava tanto assim. Aí eu falei, putz, né? Não vai rolar, melhor sair. E aí eu fui na época... Eu tirei uns 2 meses sabáticos e aí eu fui pra Wendy's de fast food. Também, que veio a proposta da Wendy's, aí conversei. Que é norte-americana. Norte-americana. E eles ficaram no Brasil. Empresa gringa. Outra. Não tem jeito, só a Benjamin foi brasileira e não deu certo. Né? Seu negócio é com as empresas gringas. Chegou uma época com esse belga, que era do Le Quotidien, eu falei, gente, acho que eu arrumei minha profissão, vou ser babá de gringo. Por ser essa coisa desenrolada, porque não tem uma coisa que se você jogar na minha mão, eu não vou resolver. Porque pra mim basta querer. Lógico. Então eu vou entrar no YouTube, eu vou, ainda mais hoje, tem no acesso à informação. Lógico. Eu vou entrar no YouTube, eu vou entrar no Google, eu vou dar nó em pingo d'água, mas eu vou te entregar a tarefa que você me deu. Se eu te falei que eu vou fazer, você pode esperar que eu vou fazer. Sim. Então, nessa época eu falava, e ele falava assim, não, você tem que fazer isso para mais gente. Até eu fiz para mais gente, para vários outros estrangeiros que eu acabei representando a empresa, ajudando a arrumar moradia aqui, os períodos de consultoria, tem todo um histórico aí nesse meio tempo. Em paralelo. Exato, uma história legal. E aí, quando eu fui para a Wendy's, eu fui muito focada no processo do fast food. Eu falei, o fast food não deixa de ser uma linha de produção. Eu queria aprender. Eu sou muito curiosa. Então eu queria aprender. Falei, a única coisa que aqui ainda não passou, eu vou lá. Até por não curtir muito o fast food como alimentação, não fazia parte do meu dia a dia, mas eu falei, quero aprender. E aí fui para aprender essa história toda, né? Adorei. Acho que foi muito agregador. Mas, de novo, a Wendy's tinha uma história de expandir para ficar maior do que McDonald's e Burger King. Aí eu falei, poxa, agora eu vou para 100 lojas, agora vai. Mas aí chegou num período também que a Wendy's já estava parando a expansão. Não, a gente vai rever o negócio, porque eles quiseram tropicalizar. Quando eu entrei, eles já tinham 1 ano e meio de operação aqui, já tinham colocado o negócio de pé. E meio que perdeu um pouco da essência do que era a Wendy's norte-americana. E aí deu uma embaralhada. Aí, de novo, foi um momento que, não é aqui. Aí foi quando eu fui para Celina.
E aí você entrou no ramo da hotelaria. Aí eu fui pro ramo da hotelaria. Eu já tinha feito algumas E não te deu consultorias. um medinho, assim, que você falou assim, caraca, vou mudar total, alimentos e bebidas, hotelaria. Na verdade, não, porque era muito para gestão. Eles me chamaram para ser country manager, então eu era a pessoa número 1 no país. Uhum. Então era para gestão. E se tem uma coisa que as pessoas, eu acho que os CEOs de hoje em dia precisam, é entender como colocar a pessoa certa no lugar certo. Então eu não tinha esse medo, porque o que me faltaria. Mas isso é para tanto empresas grandes quanto empresas pequenas. Pessoa Sim, certa no lugar certo desde o começo, a empresa voa. boa. E isso é uma dificuldade gigantesca, assim. Tenho aprendido isso na carne. É, dureza. Até porque é Gente, difícil a gente sair do controle. Como gestor, Exatamente. às vezes as pessoas estão num período que, assim, não vou sair do controle, eu vou controlar tudo. Só que você não dá conta de tudo. Não, a gente já cresceu com essa ideia de gestão, de que não dá para controlar tudo. Mas você sabe que aconteceu isso de contratar a empresa de recrutamento e a empresa vender para a pessoa grana. Tipo, vou te tirar de uma empresa grande para você vir para uma empresa menor. E assim, cara, eu não contrato ninguém por boleto. Porque quem vem por boleto, vai por boleto. É isso. É isso. Se É não, por querer fazer parte do sabe, projeto. querer crescer junto, querer estar junto, querer. Então é muito difícil, assim, essa parte de pessoas, de contratação, de você conseguir colocar a pessoa certa no momento certo, porque tem um momento da vida da pessoa tem. também, né? O sonho da pessoa tem que casar com o seu sonho, com o que você sonha para a empresa, com a missão da empresa, com o isso. momento da empresa. Não é uma equação fácil. Não é. Não é. Não é nada fácil, mas ao mesmo tempo, o que eu olhei foi justamente por isso. Eu não tenho medo, por quê? Porque eu vou trazer o que me falta, eu vou contratar a melhor pessoa para fazer o que me falta. E eu vou dar Até dá autonomia para ela fazer. Tanto que o meu time, eles falam, poxa, é fácil. Ao mesmo tempo que eu sou muito exigente, eles falam, é fácil trabalhar com a Flávia, porque ela dá autonomia. Ela depois olha para você e fala assim, era para ter feito, você não fez. Por quê? Quando você vai me entregar? E a regra, imagino, com você também é clara, né? Super clara. Porque se você gosta de regra clara com você, provavelmente você define as regras de uma forma clara para as pessoas. E assim, se você entrega a mensagem de uma forma clara, a pessoa sabe o que ela tem que fazer, ela vai fazer. Ela vai fazer. Então, assim, eu gosto das regras muito claras. Então, foi um desafio, porque eu tive que montar o time, eu era funcionário número 2. E aí vem essa história toda de contratação, de olhar para a pessoa, de olhar os skills. E time, você tem que complementar as peças. É um quebra-cabeça. É um quebra-cabeça. É igual no ciclismo. Você tem o passista, você tem o sprinter, você tem o montanhista. Não dá para só ter passistas na equipe. Nem sabia disso, que demais. As equipes, a equipe de ciclismo, ela tem lá todas as pessoas, mas todos eles trabalham para um ganhar. Então, pro time. Então, assim, um só vai levar lá o famoso Tour de France, mas teve uma equipe toda por trás que trabalhou para isso. Teve o cara que ficou carregando ele na roda, teve o cara que deu ali um sprintzinho para levar ele para frente. Então, tem que olhar isso e como é que você vai encaixar essas características. Então, quando eu estou fazendo ali o processo de seleção, é muito olhar cada indivíduo e, para mim, tem que ter atitude. Não adianta, pode falar que é clichê, mas assim, você ensina a arrumar um quarto, você ensina a carregar uma bandeja, você ensina a fazer até uma planilha no Excel. Você ensina, de repente, a pessoa a começar a ter um mínimo de senso de educação financeira. Mas você não ensina para ela a vontade dela de fazer acontecer. Não adianta, você não vai tirar ela da cama todo dia e falar assim, vai filho, força de vontade hoje. É muito isso. Não vai. Então, ali para montar as equipes sempre foi assim. E a gente teve assim um ano muito feliz, que foi de muito trabalho, mas também foi de muita entrega. A gente, num mês, a gente abriu 3 hotéis em lugares diferentes, com uma equipe enxuta. Empresa, startup, não tem muito dinheiro. Então, assim, o que fez esse pessoal? Foi justamente o ambiente. O ambiente que a gente criou com a cultura que foi criada. Então, assim, foi uma coisa fora da curva. Fora da curva. Tanto que se você chamar qualquer pessoa que trabalhou comigo nessa época, eles falam assim, que saudade de 2019, que era antes da pandemia, a gente abrindo 3 hotéis num mês, mas muito ligado pela cultura e pelo ambiente que foi criado. E é um pulo do gato que, para mim,
meu modo de enxergar para o CEO de hoje em dia, é o que faz a diferença. É como você criar a cultura da empresa. E muitas vezes a cultura é você mesmo, que é o que você vai pôr para baixo. Então, não dá para, hoje em dia, você não ter esse autoconhecimento, não dá para você não parar e ir atrás. Tem tanta informação, vai ler, vai ouvir um podcast, vai fazer um outro curso. É igual aquela história de maternidade e paternidade, né? Não adianta você falar e você fazer diferente, a criança vai seguir o seu exemplo e não necessariamente o que você fala. Então, trazendo um pouco esse paralelo para a liderança, para o empresário, para o CEO, eu acredito que é muito isso, assim, ser a cultura que você deseja, né? A gente tem uma cliente que é uma coach, ela contou que uma vez teve um caso de uma empresa que eles precisaram demitir, um dos pilares da cultura era a família. E aí rolou lá na empresa um caso Escândalo. extraconjugal. E aí os próprios colaboradores falaram, como assim? Vocês É não vão isso. fazer nada? É Então, a isso. própria cultura, olha que louco, né? Qual que era o traço da cultura, no caso da Celine, que você acha que foi o mais forte, assim? Quais eram os pilares? Porque a Starbucks, por exemplo, é uma empresa com um pilar muito forte em pessoas, né? Sim, Treinamento, etc. sim. Qual que você acha que O foi que a nesse gente caso? construiu aqui é pertencimento. Todos eles se sentiam parte. Isso é muito forte. Muito forte. Eles se sentiam parte e muita gente. Porque tem o mundo da startup. No mundo das startups, às vezes você vende um cargo e é real, isso acontece. Você vende um cargo de. Eu era gerente. No mundo da startup, você vai entrar como diretora ou como head. Uhum. Então a pessoa, ela já vem. Para ela, é um upgrade de carreira. Às vezes o salário não mudou, mas teve um upgrade no currículo dela. Então ela já vem um pouco mais motivada. E o mais legal ali era que eles podiam imprimir a característica deles. Então eles se sentiam parte daquilo, é pertencimento. Tanto que se você falar com cada um deles, que até hoje não tá, até já foram em outra jornada, seguiram seus caminhos por aí, eles têm orgulho de falar assim, você fala, nossa, eu fui naquele hotel e a recepção tinha não sei o quê. Aí ele fala, fui eu que fiz, Legal. tem o meu dedo. Então Uhum. tinha muito essa, eu acho que o pertencimento foi muito forte. Uhum. E esse senso de todo mundo junto. Era assim, tinha dia que. Time. De time, de equipe. Tinha dia que era um dia ruim, 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 ruim. Eu sentava todo mundo na sala e falava, chega, vamos todo mundo embora. Vamos todo mundo embora, vamos fazer um happy hour, vamos fazer uma atividade. Então, a gente ia pra aula de spinning, a gente ia pro bar, a gente. Qualquer coisa, como equipe. Era todo mundo junto, mesmo que as pessoas deixassem ali a vida pessoal delas, era como equipe. Então, eles já sabiam que assim, a gente vai passar o ruim e a gente vai passar o bom junto, a gente vai celebrar. Então, pertencimento e equipe foram os dois pilares aí de tanta contribuição e tanta entrega. E como que foi o desafio de mudar para B&B? Foi interessante também, porque, de novo, é o tal do desafio, né? O tal desafio. Cheguei e falei, Celina, já cheguei, implantei, emprestei minha cara pra marca, porque tem muito isso. Você digitava Celina no Google, era a Flávia Lorenzetti que aparecia. Então, fiz uma construção muito legal. Mas aí veio pandemia, a gente passou um período difícil, a marca já estava para entrar, para sair o IPO deles, então vai sair o IPO. Deu um pouco daquela sensação de missão cumprida, um pouco daquela sensação de mais do mesmo, sabe? Então, eu já estava ali um pouco nessa sensação, e aí eu recebi o convite da B&B. E aí a B&B me abordou, fez o convite, aí me deu aquela. Será? Será? Porque todo mundo tem isso, não adianta. Por mais Lógico. confiante que você seja, você sempre tem ali seu momento. Aí eu resolvi ouvir. Resolvi ouvir, eu não conhecia muito a B&B. E aí já começou o meu primeiro interesse, despertar daí. Peraí. Tipo, opa, é uma marca que eu não conheço. Então, aí tem um desafio, Tem um Brasil. desafio, tem um desafio. Como Temos assim? um desafio. Uma Construir marca que essa está marca, 30, né? aí quando você começa a ler, uma marca que está 30 anos no mercado europeu. Ela está no Brasil desde 2017. Eu pouco ouvi falar, opa, já vou trabalhar essa marca. As pessoas precisam conhecer essa marca. Comunicação. Então já começou primeiro. Ali eu já vi um horizonte. Então, nesse horizonte, deixa eu ir mais a fundo. Aí, quando eu comecei a olhar para a empresa, comecei a olhar números, comecei a olhar as localidades, a forma de trabalho, entender a solidez da empresa lá fora também.
Aí, a hora que eu entrei de cabeça para construir o plano de negócios, que durante o processo seletivo foi uma dessas, aí eu falei, aqui tem muito mais. Pote de ouro, que eu vi desafio em cima de desafio, que era realmente fazer um posicionamento da marca no Brasil, colocar exatamente o que a marca chegou aqui para ser. Porque até então ela estava ali meio que. Sabe aquela Chegando velocidade? tímida. Aquela velocidadezinha tímida, abriu os hotéis, veio pandemia, ficamos com medo, deu uma retraída, vamos ver. E aí a hora que eles falaram assim, ó, só não me muda a cor do logo. Mas tá aqui, caneta, e aí o resto pode tropicalizar, pode fazer. A gente conheceu sua história, a gente conversou com pessoas que já conheciam, a gente sabe como que é o método de trabalho, como que foi as suas outras empreitadas. Então, eles tinham contato com gente já da Celina, com gente da época de consultoria. Então, também fizeram ali a pesquisa deles. Fizeram trabalho de casa. Trabalho de casa, então eles fizeram o deles e eu fiz o meu, né? Porque eu também fui fazer minha diligência na empresa para entender, porque de uma certa Isso forma... é muito legal, que você sempre fala isso, né? A importância do executivo também, ou do empresário também, fazer a lição de casa dele, né? É isso. Eu acho que para qualquer posição, na verdade. Se a empresa tá te ligando para te fazer uma entrevista, não perca a oportunidade de também fazer a sua entrevista da empresa. Tem que ser uma relação ganha-ganha. Tem, sempre. Os dois lados Senão têm não que sair dura, felizes. né? Senão não dura. Não dura. É o que a gente falou agora. Inclusive, até na festa de funcionários há uma semana atrás lá do Rio, eu falei com eles exatamente sobre isso. É sobre sonho. Então, se você está entrando num lugar, de novo, só pelo dinheiro, é pelo boleto, você não vai ser feliz lá. E muito para o empresário, para o gestor, para o líder, e seja qualquer, às vezes não é a topo da cadeia da liderança, mas você é líder do seu pedaço, escuta seu funcionário. Vê se você pode contribuir com o sonho dele. Porque às vezes o contribuir com o sonho dele é você perder 5 minutos e ensinar para ele a entrar num vídeo do YouTube que vai fazer mudar a vida dele. Porque ele vai assistir aquele vídeo, hoje em dia com esse acesso à informação, tá ainda mais fácil. Você sabe que uma vez eu fui fazer uma entrevista, uma rodada de entrevista com as pessoas que já eram colaboradoras na empresa, para entender exatamente isso. E uma das perguntas era: qual foi o dia mais incrível seu trabalhando na Rugido? E aí uma das pessoas falou assim: foi o dia em que eu pude te ajudar no projeto social da empresa. Olha que louco, eu nem imaginava. Eu imaginava que ela ia falar várias outras coisas, assim. Mas não isso. Uma pessoa que hoje está numa posição de liderança. E para ela, aquele dia marcou. Porque tem a ver com o sonho dela, tem a ver muito provavelmente com a essência dela, né? Então, e eu nem imaginava. É muito sobre isso. Se você para ouvir os sonhos de cada um, você está sendo ponte. E dos pormenores. Às vezes, eu trabalho com muita gente de base, gente. Eu trabalho com camareira, eu trabalho com gente que às vezes é o primeiro emprego, às vezes tá fazendo ali uma segunda renda, é o que dá para fazer. Imagina você dedicar um tempo, às vezes ouvir essa história e saber que você foi ponte, às vezes, de uma família inteira. Muitas vezes. Exato. Nunca é sobre uma pessoa só. Nunca. Quando a pessoa tá ali com você, então até eu conversei com eles sobre agora no final do ano, que eu falei que a gente possa, em 2023, cada vez mais, ser parte do sonho de vocês. Porque eu só vou realizar o meu sonho, tanto como executiva, tanto como empresa, representando a figura da empresa, se vocês puderem realizar o sonho de vocês dia a dia. Porque é isso que vai trazer o atendimento ao cliente, é isso que vai trazer o pertencimento, é isso que vai trazer a alegria, ele poder chegar em casa e o filho dele ter orgulho e falar: meu pai trabalha na BB, meu pai trabalha nesse lugar. E assim, gerar essa coisa do brilho nos olhos, que faz toda a diferença. E foi o que eu senti nesse caminho todo que eu trilhei, que foi o que foi me empurrando para cima. O que foi me empurrando para cima era porque eu trazia as pessoas e fazia as pessoas, de uma certa forma, enxergarem que elas podem ter uma outra vida, porque isso é muito difícil. A zona de conforto. Às vezes a pessoa não enxerga. Muitas vezes a pessoa não enxerga, né? Na grande maioria. Na grande maioria. Na grande maioria. Até outro dia tava a menina comigo, ela falou assim: porque não sei o quê. Eu nunca vou pra Disney. E eu falei assim: você nunca mais repite isso na minha frente. Você quer ir, você vai. Você quer ir, você vai. Assim, não importa o tempo que demore. Você quer ir, você vai. Você vai construir um plano e você vai.
Então, acho que esse pedaço de ter o sonho junto com a gente é fundamental para qualquer liderança. E eu estou vendo muito esse pedaço hoje na BB de poder inspirar sonhos. Hoje a gente está com 170 funcionários. Que legal. Já vamos passar para 200 agora no início do ano. E a possibilidade da expansão, que também foi o que me brilhou os olhos, né? Sim, tá crescendo loucamente Tá já. crescendo loucamente. Então, já entrei, já com novas localidades, crescendo loucamente, parcerias muito bacanas. Então, foi aí que eu senti o chamado de vir e realmente dar o pontapé inicial nessa jornada. Flá, e próximos passos? E o seu sonho? Ah, meu meu Deus. Deus! Meu sonho, na verdade, sempre foi muito ligado e tá ligado a inspirar e continuar contribuindo para as pessoas de uma forma positiva. Porque até outro dia eu estava falando com uma amiga minha, ela vai ouvir, ela vai dar risada. Ela falou assim: às vezes você põe lá no seu Instagram que é fácil. Nossa, às vezes a pessoa fica frustrada, Flá, porque assim, ela também tentou e ela não conseguiu. Eu falei, não é frustrado. Todo mundo consegue. Até hoje de manhã eu estava falando sobre isso. Dá. Independente da situação que você esteja, dá. E o meu grande sonho, como eu construí uma carreira inusitada. Se eu pegar meu histórico de vida, gente, nossa, era para eu estar hoje casada com um homem me sustentando com 3 filhos embaixo do braço. Hoje eu não tenho nenhum filho. Então, assim, era para eu estar. No máximo, trabalhando na empresa ainda do seu pai, No máximo, lá se tivesse. Se tivesse. Se tivesse, entendeu? E assim, a virada toda foi uma decisão minha. Sim. Então, o Sempre meu é uma decisão sonho nossa. é isso, é que as pessoas entendam de uma certa forma que a decisão é delas. Porque hoje eu cheguei num ponto que eu tô muito contente, muito em paz com as minhas escolhas. Então, hoje eu já tô num pedaço do meu sonho. Óbvio que a gente sempre quer mais. Eu ainda. Pink cérebro a gente né, amiga? É isso. A gente acorda todo dia querendo dominar o mundo. Mais, e mais, e assim, mais. Mas mesmo eu tô numa posição que eu tô confortável, assim. Agora, o que eu sonho é se eu puder fazer isso. E aí, como eu sempre trabalhei com estrangeiro, eu quero poder levar isso para fora. Esse é meu sonho, de poder levar um pouco dessa forma de gerir pessoas também e alçar voos fora do Brasil. Então, você falar, meu sonho é esse. E se você pudesse deixar uma mensagem, se você pudesse não, você vai deixar uma mensagem agora para outras pessoas que querem ter voz, que querem de fato se destacar, que hoje acreditam que não são feras. Que mensagem você deixaria assim? Nossa, para mim que acho pra que quem tá ouvindo aqui. tudo dá, você me pegou de surpresa. Não é mentira, gente. Essa é a intenção. Para quem acredita para mim que tudo dá, na verdade, eu acho que tem uma coisa que até a gente discutiu ultimamente, que é você construir uma base forte. Então, volta para você. As respostas estão dentro de você. Busca dentro de você o que você quer ser, porque às vezes a gente também não sabe, as pessoas não conseguem, porque não sabem, e tá tudo bem não saber. Mas quando você começa a se ouvir um pouco mais, olhar para dentro, você consegue construir uma base forte, justamente para ter uma jornada consistente. Então, acho que você é muito sobre olhar para dentro. Olha para dentro, olha para o lado também. Acho que esse pedaço, olha para o lado. As pessoas que estão do seu lado, elas podem te ajudar muito. E se você olhar para o lado e perceber que as pessoas não estão te ajudando, muda o ambiente. Acho que para mim fez toda a diferença fazer isso. As pessoas do lado não estão contribuindo, elas não estão porque cada um contribui de uma forma. Então elas não estão te agregando nada. Não precisa ser só um negócio, mas às vezes é uma pessoa que ela consegue te dar um suporte no seu momento de lazer. Às vezes é aquela pessoa que vai pedalar comigo todo dia de manhã e ela tá só naquele momento. É sua rede de apoio, né? Mas ela faz parte de um equilíbrio da minha vida, entende? Então, assim, olha toda essa rede, vê se está fazendo sentido e olha para dentro de você e planeja. Eu acho que para mim, tudo que é planejado não tem, ainda mais final de ano agora, não tem como não dar certo. Se você colocar a sua meta clara, você olhar para dentro de você e acreditar naquilo que você quer, dá. Maravilhosa. Basicamente aquela história de quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve.
E se a pessoa do lado não tá agregando, você tá no time errado. Pula fora, pega outro barquinho. Maravilhosa. Flá, obrigada. Obrigada! Amei. Espero Muito que vocês bom. tenham gostado, gente, ó. Quero que vocês vão lá no Instagram para contar o que vocês acharam, o que vocês não acharam. Quero muito ter um feedback de vocês desse primeiro episódio. Manda indicação também de nomes que vocês querem ver por aqui. Flá, deixa suas redes sociais para as pessoas te seguirem. Vocês me encontram no Instagram, no Flá Lorenzetti, @Flá Lorenzetti, e no LinkedIn como Flávia Lorenzetti. Também adoro interagir, E pode no mandar YouTube pergunta. E no YouTube, o canal no YouTube, Flávia Lorenzetti. Estamos começando com tudo esse canal, gente. Vai que vai. E aí manda tema, manda discussão. Eu adoro responder, gente. Pode fazer pergunta. No LinkedIn faço aconselhamento de carreira. O pessoal que põe lá eu sempre respondo. Então, adoro interagir, tô sempre disponível. Maravilhosa. Obrigada. Amei. Obrigada. Muito bom. Muito bom. Bora pro próximo. Te vejo no próximo episódio, então. Um beijo, até mais.